Olá, amigos, a paz do Senhor para todos. Quero dividir uma palavra com você. No livro de João, capítulo 16, que diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aí ele diz, na segunda parte do versículo: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Tribulações são coisas que nós não queremos. Ninguém quer. Ninguém gostaria de estar recebendo tribulações todos os dias. Mas são através delas que nós compreendemos o nosso valor. É como nós lidamos com as tribulações e quando nós buscamos em Deus a força e as respostas para lutarmos, para tratarmos, para lidarmos com as nossas tribulações. Em Êxodo nós temos no capítulo 2, versículo 15, Moisés na beira de um poço. Ele vai parar na beira de um poço porque ele entra numa tribulação, numa adversidade. Ele força uma situação e mata um egípcio. Ele acha que pode começar já a resolver a situação do povo de Israel, do povo hebreu no Egito, e ele mata um egípcio e Faraó descobre, ele tem que fugir. Ele entra numa tribulação. Ele provoca essa situação e não consegue suportar, então ele foge e vai parar na beira de um poço em Midian. E ali a história de Moisés muda. Nós temos em Gênesis 16, no versículo 7, Agar, ela é encontrada pelo anjo do Senhor numa fonte, junto a uma fonte. Então Agar, ela foi dada para Abraão, porque Sara não acreditava na promessa, Abraão não acreditava na promessa, ainda que tinha um relacionamento com Deus, não acreditava na promessa. E Sara acabou dando Agar como esposa, uma concubina para Abraão, e ela concebe. Quando Agar vê que concebeu, começa a escarnecer de Sara. E Sara, muito indignada, toma a decisão, expulsa esta mulher. E ela vai para um determinado local e o anjo do Senhor encontra ela junto a uma fonte de águas. Há um mistério nesse negócio, né? E temos em Gênesis 26, do 18 ao 22, Isaac. Isaac, ele acaba tendo que sair de uma determinada região e ele foi cavar poços. No versículo 18 diz: tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram a seu pai. Então ali ele vai cavando poços, mas os povos daquela região vão tapando os poços, e ele cava outro, e tapam novamente, mas chega no versículo 22, diz que ele partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Então nós vemos na situação de Moisés que ele entra em uma situação. Ele podia ter evitado, mas ele entra em uma situação e ele traz para si a tribulação, e tem que fugir, e vai parar na beira de um poço. Agar, ela não pede, ela é uma serva, ela não pede para entrar nessa tribulação, nessa adversidade. E Isaac se vê diante de uma circunstância em que ele tem que entrar nessa tribulação, porque há uma necessidade de água. Agora, o grande mistério está aí na água. Por que Moisés vai parar na beira de um poço? Porque Agar vai parar na beira de uma fonte? E porque Isaac se preocupou tanto em cavar poços para que não só ele, mas a família dele tivesse água? A água é um mistério, não a água terrena, não uma água que supre o nosso corpo físico, mas a água em si, dentro dessas três passagens, ela tem um mistério. Por mais que você viva uma tribulação, mas que você entre numa adversidade, você querendo, você entrando sem querer, você se vendo na necessidade de entrar, saiba de uma coisa: a água é Jesus. Ela é necessária para a nossa vida. Moisés fez certo, foi parar na beira de um poço. Agar fez certo, foi parar na beira de uma fonte. Isaac não tinha, mas ele fez o seu próprio poço. Então está o convite, meu amigo, em João 4:14, o Evangelho, que diz bem assim para nós nesta noite. João 4:14.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água tem um mistério nessas três passagens. Ela é tão somente o suprimento para o corpo físico, mas fazendo uma analogia, Jesus Cristo é a nossa fonte de água. Assim como Moisés parou na beira de um poço, Agar na beira de uma fonte, Isaac cava poços, nós precisamos reconhecer em Jesus Cristo a nossa fonte de águas. Devemos fazer como cada um desses personagens fizeram. Nas nossas tribulações, nós devemos ir para um local onde tem água. Onde tem água, não a água que vai nos suprir na nossa vida espiritual para caminhar nesta terra, para andar nesta terra, mas também diz aqui que é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então não tem tribulações que permaneça se você tem a fonte chamada Jesus para suprir, para te fortalecer, para te dar refrigério, para te ajudar a se manter de pé. Moisés se manteve de pé, Agar se manteve de pé, Isaac se manteve de pé. E os três carregaram em suas vidas a promessa que Deus deu. Qual é a sua promessa? A tribulação te impede de ver? A tribulação está abafando, afogando, está tirando da sua presença a promessa? Está na hora de você ir para a fonte e beber da água que jorra para a vida eterna. Não deixa que as tribulações da vida pare você. Há sempre uma continuação da sua história. E quem pode te ajudar é a fonte chamada Jesus. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus te abençoe.